Bom, então vamos iniciar aí. Boa noite aí, Marcos. O pessoal for assistir depois aí também, né? Uma boa tarde, um bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que hora o pessoal vai assistir aí a aula. Bom, mas eu sei, né, que acho que vocês estão cientes que a gente está numa nova UC, mas que é de refrigeração e climatização residencial. Mas de qualquer forma, eu quero deixar com vocês aí, falar um pouco mais dos fundamentos, até para a gente poder fixar um pouco mais essa parte aí que é tão importante, né, para o caminhar aí do curso de vocês, né? Então, na aula passada, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Na aula passada, eu falei então sobre os códigos alfanuméricos, né, as normas de segurança, o retrofit, né, é, a recomendação do fluido refrigerante é a verificação de vazamento. Aí eu mostrei também para vocês um vídeo, né? A gente fez aqui numa das nossas unidades aqui em Goiânia, né? Falando sobre justamente a detecção de vazamento, fazer ali as correções, no caso a gente fez ali numa conexão, fez a limpeza com vácuo e nitrogênio, né? A gente fez a desidratação e o vácuo, né? Depois a limpeza com nitrogênio. Então, todo o procedimento, né, para ligar o manifold, né, o gás de... Primeiro fazer o recolhimento, né, antes de fazer essa limpeza, fazer o recolhimento do gás num cilindro apropriado, utilizando o manifold. Depois disso, faz a limpeza com vácuo e depois com nitrogênio, depois retira o nitrogênio. O nitrogênio pode jogar na atmosfera, não tem problema. E por fim, fazer a recarga com o gás, né? Então, ver se está tudo certo. Bom, então fazendo um pouquinho, fala um pouquinho mais aí, né, então, deixa eu... Então, só para a gente frisar, né, o passo a passo aí fazer aquela evacuação, né, primeiro fazer o sistema de vácuo no sistema. Então, a evacuação, a função dela é justamente retirar o ar, né, que tem ali, entra por contrabando, gases não condensáveis, né, aqueles gases que de certa forma atrapalham ali o fluido refrigerante vai fazer as trocas térmicas e também alguma umidade residual que venha, né, também ali junto de contrabando que a gente fala, né? A gente faz essa evacuação, desidratação. Isso também garante, né, que a gente não tenha substâncias que poderiam reagir quimicamente com a parte metálica do sistema, então ocasionando oxidação, gerando furos, falhas na tubulação. Além disso, a contaminação do fluido que está ali dentro, a decomposição do óleo, né, que são componentes que estão dentro do circuito, e também gerar alta pressão do sistema devido aos líquidos não vaporizáveis, né? De certa forma, isso aumenta muito a pressão e eles não se vaporizam. Então, para realizar essa evacuação, você vai utilizar o vácuo, a bomba de vácuo, né, para atingir pressões aí na ordem de 500 micrômetros de mercúrio, né? Que pode variar conforme o modelo fluido utilizado. Então, esses são os 10 passos para realizar a evacuação. Primeiro, você fecha a válvula de serviço, né, que está na sucção. Depois, você conecta a mangueira de baixa pressão do manifold, que é azul, na válvula de serviço. Depois, conectar a mangueira central do manifold, que é amarela, na bomba de vácuo. Então, verificar se a mangueira é a correta para esse procedimento, ou seja, se é adequado para propiciar então as aberturas da válvula de serviço. Instalar o vacuômetro. Esse equipamento deve ser preferencialmente digital, além de estar aferido ou calibrado. O vacuômetro é para medir ali o nível de vácuo. Depois eu aperto mais uma vez a porca no tubo de sucção. Depois eu abro os registros de baixa do manifold, né, e ligo a bomba até atingir o vácuo desejado, né, que é os 500 micrômetros. O sétimo passo é fechar o registro de baixa do manifold. O oitavo, vou desligar a bomba. O nono passo é liberar o fluido refrigerante por meio da abertura das válvulas de serviço. E 5 segundos depois, eu abro, né, a válvula de serviço, que é a de sucção.
Bom, fiz então a evacuação, né? Posso também depois colocar ali um nitrogênio, eu vou para a carga de refrigerante, né? Então, para saber a carga correta, eu vou apelar ali para o meu sistema, para o meu manual, né? O manual fala lá o tanto de fluido que eu tenho que adicionar. Pode passar um pouco? Sim, tem uma tolerância, né, que é permitida ali, né? Alguns gramas a mais ou a menos, não pode exagerar muito. Se tiver muita diferença, então, assim como o excesso também é ruim, a falta também não é bom, né? Então, colocar dentro daquela tolerância especificada. Se possível, ali o mais próximo do exato ali, né? Bom, e também tem outra questão, né? Se você alterou a metragem de tubo, né? Outra característica também é para cada metro de tubo a mais, você adicionar tantos gramas de fluido. Isso também precisa ser observado. E também quando a gente vai fazer o retrofit, né? Quando vai fazer o retrofit lá, a gente tem que saber também essa correção. Então, se originalmente com o fluido um CFC era tantos, né, quilogramas, talvez mude ou para mais ou para menos. Aí você precisa também fazer essa readequação. E além disso, fazer, né, os testes de superaquecimento. O teste de superaquecimento, ele ajuda ali a saber se está dentro ou não, né? Se está com mais ou menos fluido ali, está tudo certo no sistema. Bom, então o superaquecimento, pessoal, o superaquecimento já é uma condição, né, para fazer com que o fluido não chegue como líquido, né, na hora de ser succionado pelo compressor. A gente sabe ali que é só a exceção dos compressores que a gente tem no mercado, é só o de parafuso que consegue comprimir o meu fluido no estado líquido. Os demais não toleram fluido no estado líquido. Então eu preciso superaquecer. E esse superaquecimento também me dará algumas diretrizes. Dá para saber, por exemplo, se está com pouca carga, se eu preciso adicionar refrigerante e também alguma outra condição da minha máquina. Então, como é que eu faço o teste de superaquecimento? Limpo os filtros de ar da unidade interna dos trocadores de calor, né? Ou seja, deixo o meu sistema totalmente limpo, né? Para não dar problema nas leituras ou me gerar informação errada. Depois, eu vou instalar o manômetro de baixa pressão na conexão da válvula de serviço do tubo de sucção. Eu instalo um manômetro de baixa. Depois, eu vou instalar o termômetro, né, em contato com o tubo de sucção, na verdade, uns 15 centímetros antes de chegar de fato ali no compressor, né? Um pouquinho antes ali. Coloquei esse termômetro, né? Esse termômetro precisa estar muito bem isolado, para ele não captar temperatura externa ou de algo de fora, só ali de fato da tubulação ali do fluido que está passando ali dentro. Isolei, eu vou medir a pressão de sucção, né? Então, deixa ali um tempinho, eu vou medir essa pressão de sucção, né? Então, anotei a temperatura e a pressão daquilo que de fato está acontecendo. Agora, o que, que eu tenho que ir na tabela para saber, por exemplo, qual que é o meu fluido de trabalho e saber qual que é a propriedade, né? Então, a condição é de vapor saturado, né? Qual que é a temperatura e a pressão na condição de vapor saturado desse fluido. Então, para isso a gente utiliza o tabela, né? A tabela de pressão de vapor, que é fornecido pelo fabricante. Posso utilizar o diagrama de Mollier. Então, posso utilizar aqui o diagrama de Mollier. Então, aqui utilizo o diagrama de Mollier. E tem um software também, que é utilizado, que é esse daqui, ó, Computer Aided Thermodynamic Tables. É como se eu digitalizasse, por exemplo, o meu diagrama de Mollier. Eu quero saber a propriedade, ó. Aqui eu tenho da amônio. Aí substâncias, refrigerantes, eu tenho aqui, ó, vários refrigerantes. Então eu quero saber, por exemplo, do R134A. Aí eu tenho aqui, ó, as propriedades. Então o que que é o vapor saturado? O vapor saturado é o título e pressão. Então, por exemplo, geralmente eu conheço ali o título, que é vapor saturado é 1, e a pressão, que é a pressão de baixa. Então, se eu sei a pressão de baixa, eu sei aqui
o título, né? Então, está como vapor saturado. Então, dessas duas propriedades, eu consigo achar, então, a temperatura, o volume específico, entalpia específica e entropia. E o que eu preciso é isso aqui, ó, temperatura da temperatura do meu fluido como vapor saturado. Então, eu vou pegar essa temperatura que já é dado, né, conforme tabela, vou pegar aquilo que eu medi, ou seja, aquilo que eu fiz a medição no meu sistema e vou diminuir. Então eu vou fazer então essa subtração, vou diminuir uma temperatura da outra. Se der zero, ou seja, se as duas temperaturas que eu achei e a que eu medi forem iguais, vai dar zero. Isso quer dizer o quê? Que o vapor, naquele momento, o meu sistema está com vapor saturado. Então tem grandes chances daquele vapor estar com fluido, está com um, uma parte ali do seu conteúdo em estado líquido. Isso vai ser problema na hora de chegar no compressor. Então, ele não está superaquecido. Agora, se der uma diferença geralmente entre 5 e 10 graus, ou 5 e 7 graus, então ele está como vapor superaquecido. Então, está beleza. Ele pode passar sem problema para prejudicar o compressor, por exemplo. Então, aqui no passo 8, por exemplo, a gente subtrai, né, justamente, né, para achar esse valor. Se não, então, por exemplo, não está superaquecido, se não deu o valor correto, aí você ajusta o dispositivo de expansão, porque justamente o dispositivo de expansão ele vai ser responsável por esse superaquecimento do vapor. Porque a válvula de expansão, né, dispositivo de expansão, ele alivia a pressão da parte de alta que sai do condensador antes de passar no evaporador. Então, de certa forma, eu alivio aquela velocidade que passa no evaporador para fazer com que ele troque o calor e, além disso, ele superaqueça o meu fluido. Então, por isso que eu, de certa forma, faço esse gerenciamento do fluido refrigerante que passa no evaporador, para fazer com que ele superaqueça. E também tem outra questão. Se essa variação de temperatura já der 11 graus, então ele está muito superaquecido. Então eu ajusto também isso lá na válvula, né, do dispositivo de expansão. Esse superaquecimento também não pode ser demais. Vou superaquecer demais aqui, vou extrapolar para garantir. Não, sinceramente, você não está garantindo muita coisa, não. Talvez você está deixando seu sistema com menos produto, isso pode dar, né, pode dar problema. Então, nem sempre você fala assim, vou jogar um tanto a mais para garantir. Nem sempre isso é nem sempre é o melhor caminho, né? Bom, com relação à recuperação, né, no caso no retrofit, você vai ter que recolher, né? Você vai recolher esse fluido. Nunca jogar ele na atmosfera, ainda mais se ele for um CFC, né? Um CFC você vai estar contribuindo aí para a destruição da camada de ozônio, né? Ou pode ser tóxico ou inflamável, tem que tomar todo esse cuidado aí. Além disso, é caro, né, pessoal? Então você pode reutilizar ele para algum outro sistema, né? Então é caro. O fluido refrigerante ele é caro, né? A unidade, por unidade ali de massa, bem, bem caro. Bom, então, pessoal, para isso você vai utilizar as unidades de tratamento. Como a gente viu naquele vídeo lá da aula passada, a gente utiliza a estação recolhedora, que pega do sistema, né? O meu sistema, aí minha estação recolhedora, ele induz ali o movimento que retira do ar condicionado e joga lá no cilindro, né? E, e uma tensão na hora de fazer como jogar o fluido para dentro do cilindro, nunca encher ele 100%, né? A gente sabe que é fluido, como diz, ele muda de estado, né? Ele passa de líquido para vapor, então vai ter uma parte aqui, ó, que ele vai se vaporizar. Então, se você encher demais aqui, você pode estar aumentando a pressão dele, está sujeito aqui ele a explodir. Então, nunca encha 100%, você vai encher a 80% a massa de fluido. O que, né? Dependendo da temperatura, ele pode ficar oscilando aqui, ele virar mais gás, virar mais líquido, né? Não precisa ter esse espaço de fato ali para ele poder ter
vamos dizer assim, essa ambiguidade, né? Hora de ficar como vapor, hora como líquido, né? Bom, então, pessoal, quando a gente vai fazer uma escolha do fluido refrigerante alternativo, a gente tem que considerar, né, fazer algumas considerações, né? Como saber se eu preciso substituir. Então, a questão do CFC, que a gente sabe que até 2030 tem que se fazer o retrofit, né? Por questão ali obrigatória mesmo, questão de ambiental, e fazer as devidas operações, né? E quando se for fazer de um fluido para o outro, tem que saber qual que é o fluido que você está retirando e qual você está colocando, questão de compatibilidade, o óleo, né? Então a gente tem que levar em consideração isso também. Aí dessas alterações, olhar também compressor, a válvula, as tubulações para adequar o novo fluido, né? E também a questão financeira. Por isso que o retrofit, você tem que pensar muito bem. Por exemplo, o retrofit, eu quero esse fluido aqui que ele é mais eficiente. Bom, tudo bem, ele é mais eficiente. Mas para isso você vai ter que trocar toda a tubulação, então aí você vai ter que redimensionar a tubulação, vai precisar colocar um novo compressor com um novo óleo, com nova válvula de expansão. Então praticamente você pegou uma máquina nova. Não é melhor então você retirar essa máquina e comprar uma nova? Né? Então são coisas que você leva em consideração. O retrofit é tentar fazer essa substituição, né, com a menor, como diz, as menores intervenções possíveis. No máximo, você trocar ali um óleo e nada mais. Manter tudo original, né? Tubulação, manter válvula, manter o compressor, só trocar o óleo ali de fato, né? Para ter uma, né? Só para ter esse gasto, né? Senão bom, então é melhor substituir. Pega uma máquina e coloca uma nova. Bom, aqui, por exemplo, a gente tem a site da EPA, né, que é o Environment Protection Association, né? Ela é uma organização que disponibiliza seu site e listas para determinar substitutos. Então, isso aqui, por exemplo, já faz esse trabalho para você, né? Então, por exemplo, são uma vantagem. Então, para eliminar totalmente a produção de fluido como E22 no prazo de 10 anos e aquisição de novos equipamentos, né? Então, aqui a gente vê. Então, vamos lá, vamos abrir aqui se aparece. Ó, deixa eu ver se aparece. Se quiser traduzir aqui, pessoal, vamos traduzir aí. Acho que ele não fica muito bom aqui, ó. Você pode pesquisar na questão aqui do fluido refrigerante, ó. Deixa eu ver aqui. Pô, aqui, fluido. Aqui vai estar em espanhol, pessoal. Então, que é melhor colocar, eu prefiro inglês, né? Mas tudo bem, que eu exponho aqui, ó. Ah, expõe fluido. Aí você põe aqui, ó. Tá vendo, ó? Pode pôr aqui, ó, refrigerantes. Tá vendo? Stationary, exceto, tá vendo? Ó, substitui. Ó. Então tem aqui, né, essa parte. Aí, pessoal, quiserem depois fazer a tradução, tem aqui, ó. Tá vendo? Ó? CFC12, tá vendo? Substituto, ó. Vamos ver aqui se eu consigo traduzir aqui. Ó, refrigerantes, substitutos inaceitáveis. Então, ele analisa substitutos com base em riscos ambientais e de saúde, por isso fatores como potencial de depressão, né, que é depressão de oxígeno de ozônio, então é uma palavra que eles não conseguem traduzir, né? Então, é potencial de ofensividade, né, de furar mesmo a camada de ozônio, aquecimento global, toxicidade, inflamabilidade, potencial de exposição. Tem alguns substitutos aceitáveis e inaceitáveis, né? Então, tem aqueles que você pode ou não.
Tá, com todos os refrigerantes, incluindo o Z12, HC12A, 12A, FC52, sendo substituídos o final e a razão, né? Então, se ele pode ou não e por quê, né? Qual que é o uso final, tá vendo? Olha, retrofit, olha lá, R405, retrofit novos. Então, ele dá essa parte aí de refrigeração. Bom, e além disso, pessoal, eu preciso levar em consideração alguns critérios quando seleciono o fluido para o retrofit. Como eu falei, capacidade de refrigeração. Então, em tese, tem que ser próximo ali ao fluido que está sendo substituído, né? Eficiência também tem que ser próximo. A vazão em massa, justamente para se colocar ali aquela adequação a mínima possível, né? Colocar aquele a mais ou a menos. A compatibilidade do lubrificante, né? Então, de preferência que ele mantenha essa compatibilidade. Então, se eu conseguir manter melhor, né? Não tem necessidade, por exemplo, de tirar o óleo, drenar, colocar um novo. Ainda mais se eu estiver lidando com um compressor do tipo hermético, né? Fechado. Dá para trocar o óleo, pessoal? Tá, mas o problema é, você garante que foi drenado 100% aquele óleo do compressor? Que aí você fala, bom, se você tem, beleza. Então adiciona o outro óleo e faz ali, né? Ele faz as ligações do tubo, beleza. Mas garante que é hermético, é fechado, você garante que trocou todo o óleo ali, não tem um resquício, porque se você misturar o óleo já não é legal, né? Pode ser problema ali, né? E gera, né, talvez vamos dizer, um concorre com o outro, além disso pode reagir com fluido, esse é o problema. Além disso, a aprovação do fabricante do compressor em relação à substituição de químico, tem que ver se de fato ali o meu fabricante, se ele aprova ou não essa mudança, se dá para mudar, em que quantidade, se dá ou não. O potencial de aquecimento global, né? Então não se olha mais, não se olha apenas essa potencial de agressão à camada de ozônio, mas olha também esse GWP, né? Que é o de aquecimento global. O custo do retrofit, né, que de fato se isso compensa ou não, né, você vai olhar na ponta do lápis se compensa um aparelho novo, e também interrupção de vendas, né, vista aí proibições, né, como foi no caso do CFC. Pode ser que em algum momento descobre aí que um desses que tem no mercado, sei lá, é altamente agressivo, potencial para aquecimento global e proíbe. Aí é um novo retrofit que você faz. Aí tem que colocar qual é um substituto para esse novo fluido, né? Então a gente tem que ficar sempre atento nessas mudanças, né? Bom, continuando aí. Bom, e a capacidade de refrigeração, né, vai ser essa habilidade do sistema de remover energia, que é justamente o que eu preciso, a gente calcula na carga térmica, a gente vai ver isso na próxima OC, né, e a capacidade a gente chama de capacidade frigorífica, que é do evaporador. Então, que a gente fala assim, qual que é a carga térmica? Então, é a quantidade de calor que eu preciso retirar por unidade de tempo para atingir o chamado conforto térmico, né? Que é para retirar aquela carga térmica, que é o calor que está naquele ambiente, que vem de diversas fontes, né? Isso também eu vou falar com vocês, né, na próxima OC. Só que a gente sabe, né, se você substitui o fluido original por um alternativo, tem que ser, por isso eu falei, tem que ser muito próximo, né? Até para poder manter o sistema o mais original possível. Se não, né, a gente sabe que você tem que alterar toda a funcionalidade do equipamento. Aí você tem que trocar tudo. Aí você fala, bom, qual o sentido financeiro disso? Né? Você vai ver isso em consideração. Bom, e outra análise em relação à eficiência, pessoal, também é simples, né? Pois é usado um parâmetro que é o COP, né? Que a gente vê se com esse novo fluido o COP vai permanecer o mesmo, se vai ter uma alteração, seja para cima ou para baixo, muito pouca, né? E ela é dada pela temperatura e pressão do fluido refrigerante na saída e entrada do evaporador e na saída e entrada do compressor, né? Então é justamente a relação entre
o tanto de calor que se retira pelo trabalho, né? Por isso que o COP é sempre um valor maior do que 1, porque a quantidade de calor vai ser muito maior que a de trabalho. Por isso que o COP tem um valor maior do que 1. E a gente tem que lembrar que o ciclo ele é inverso do que o de uma máquina térmica, né? A máquina térmica é o contrário, é o tanto de trabalho que a gente consegue retirar de um calor, de uma fonte de calor. É por isso que aí vai variar de 0 a 1, ou seja, de 0 a 100%. Então aqui pelo COP, que é um valor de 1, quanto maior, quanto mais afastado da unidade 1, mais eficiente é esse meu sistema de refrigeração, né? E a vazão massa também, né, pessoal? A vazão em massa, que é a quantidade de massa por unidade de tempo, também precisa ser analisado, né? Por isso, quanto ficar mais próximo do refrigerante original, também melhor, né? Então, outro fator também que a gente precisa olhar é a compatibilidade do fluido com o lubrificante, né? Pessoal, compensa? Se a gente conseguir manter o lubrificante original, melhor. Então, por exemplo, os HCFCs são compatíveis com lubrificantes minerais, enquanto os HFCs é compatível com lubrificante sintético, tá vendo? Já tem uma diferença aí, ó, só para a diferença de um com o outro. Um HCFC é diferente de um HFC, né? E apesar de ser possível a gente adicionar essa substância, né? Adicionar aditivo. Só que adicionar aditivo, você fala, mas eu vou adicionar um aditivo para compensar, mas aí você tem que ficar adicionando quantas vezes isso aí? Porque esses aditivos, eles não ficam ali, de certa forma, eles vão deteriorar, vai ter ali, você tem que ficar regularmente, é igual aditivo de combustível ali, você tem que ficar regularmente adicionando eles, né? Então, compensa, tem que ver também se o aditivo não é caro, né? Bom, bom, e o fabricante do compressor também, né, ele vai costumar informar com que fluidos eles podem ser utilizados. Então, procure também saber se ele é compatível com o fluido que você pretende adicionar no sistema. Então, por exemplo, a EPA, eles vão divulgar estudos de instituições que fazem esses cálculos do GWP, né, que é a ofensividade agora de efeito estufa, né? Então, também tem que se levar em consideração para a tomada de decisão de retrofit, é aquele cobertor curto, né? Se você tira ali de camada de ozônio, só que agora você vai ter um gás que é altamente de potencial de agressão para efeito estufa. Também é uma coisa que tem que levar em consideração aí. E além disso, a questão do custo, né? Como eu falei, a questão do custo do retrofit. Né? Se ele ficar mais caro que o esperado, então não compensa fazer o retrofit. Mas se falar, não, consigo fazer aqui a um custo muito baixo, ótimo. Aí você leva, né? Você pode utilizar alguns critérios. Tantos por cento do valor original, 10, 20, 30%, compensa. Acima disso já não compensa. Você pode utilizar alguns critérios para poder determinar se compensa ou não, né? Bom, então, por exemplo, o compressor do sistema não suportar a pressão de descarga ou temperatura de descarga que o fluido alternativo impõe a ele, ou seja, ele não consegue trabalhar na pressão e temperatura do novo fluido, né, e nem a vazão em massa, ele consegue trabalhar. As válvulas não suportam as variações de pressão e vazão, aí você tem que trocar também, e as tubulações também, aí você precisa também alterar. Então, tá vendo essa tríade aí, né, do compressor, das válvulas e as tubulações é praticamente um aparelho novo. Você fala, compensa? Não, aí você quanto aí você faz de fato aborta essa parte você aborta de fato essa parte do retrofit. Bom, pessoal, então retrofit praticamente obedecer esses passos aqui. Primeiro, determinar o refrigerante alternativo, vai substituir o CFC ou HFC, né, o HCFC na verdade. Determinar o refrigerante para manter, né, a melhor eficiência energética, verificar se tem necessidade de trocar o óleo lubrificante. Se eu conseguir evitar o máximo de não trocar o óleo lubrificante, melhor. Especificar esses padrões de referência, então, por exemplo, ter valores de desempenho do sistema com o fluido que será trocado. Você pode fazer umas contas preliminares, né? Sempre utilizando o ciclo ideal,
né, para verificar se a quantidade de fluido está correta. Esses dados também de pressão em vários pontos do sistema, então, por exemplo, no evaporador, condensador, sucção e descarga do compressor, superaquecimento e o subresfriamento. Nas condições normais de operação, também vai ser úteis para aperfeiçoar a operação do sistema com novo fluido. São os pontos de interesse, né? Que é justamente antes e após o evaporador, antes e após o condensador, a sucção de descarga do compressor, né? Então, antes e depois do compressor, o superaquecimento antes de chegar no compressor, o subresfriamento depois que sai do condensador. São os pontos de interesse de temperatura e pressão. Você achar ali o COP, né, as entalpias, para achar o COP, para justamente fazer essa comparação com o sistema original. Trocar o óleo quando for necessário, né? Então, se vocês... Então, beleza, precisei trocar o óleo, né? Por exemplo, ésteres poliódicos. Então, eu preciso retirar o lubrificante antigo. Então, a gente pode utilizar a bomba de vácuo. Se você for mais radical, você retira então o compressor, corta os cabos, corta ali os tubos, né, na entrada e na saída, retira, joga para baixo ali e deixa escorrendo, né? Mas você pode utilizar uma bomba de vácuo. Então, você aplica vácuo no sistema a fim de reduzir a quantidade de fluido dissolvido no óleo. Então, você drena o lubrificante do sistema, verifica a contenção, a câmara do compressor, o acumulador, o separador e os tubos mais longos. Aí você vai ver a massa de óleo retirada e descartada de maneira apropriada. Aí você vai ter uma noção se retirou tudo ou se ainda tem algum resquício a ser retirado. Substituir esse fio do secador por um compatível, né? Então você tem que colocar um compatível com o novo fluido, né? Adicionar os ésteres poliódicos recomendados ao sistema de acordo com o fabricante. Você tem que retirar o ar e a umidade existente no sistema, né, por meio de processo de evacuação e desidratação, né? Então, utilizando o vácuo. Você vai utilizar a bomba de vácuo ali, né, pelos 500 micrômetros de mercúrio. Manter o vácuo, né? Então, fazer uma vistoria para encontrar vazamentos e realizar os reparos necessários. Iniciar o sistema, verificar os níveis de óleo e ajustar caso seja necessário. Operar o sistema por no mínimo 24 horas, né? Então, esse é um tempo aí bom para poder verificar ali se os ésteres e o óleo se misturem, né? Principalmente nessa questão da dinâmica do óleo. Grandes períodos de funcionamento permitem uma melhor mistura e um melhor retorno, principalmente para sistemas grandes. Porque não tem como, pessoal. Quando você, mesmo se você drena ali, vai ter um resquício de óleo, vai se misturar. Pode ser benéfico ou não, por isso que você faz esse teste por 24 horas para ver se tem essa mistura, se não vai ter nenhum problema no sistema, né, alguma anormalidade. E verificar a quantidade de óleo mineral no sistema utilizando um refratrômetro ou outros medidores. Se tiver um valor acima da quantidade, se repete o processo até obter os níveis desejados. Feito isso, depois eu removo o fluido refrigerante, né? Então, utilizo uma recolhedora, jogo no cilindro de recuperação, né? Aí eu meço a quantidade de fluido retirado, né? Pois a quantidade inicial que deve ser carregada poderá ser estimada a partir do valor da massa removida. Isso faz uma diferença, né? Então, tá X, depois você coloca lá, então vai ser mais, aí você vai ter a carga total, e dá para saber o tanto que você retirou do sistema. Então, você mede caso essa aí não seja conhecida, né? Se você não tem ali o manual do fabricante, né? Seu aparelho é antigo, ou porventura o manual sumiu, né? E ter também certeza que não tem resquícios e resíduos de fluido dissolvido no óleo do compressor, né? Então, pode ser também que na hora que você drenou o compressor, tem um pouco de fluido, aí vai ter uma diferença nessa carga essa carga recolhida, né? Qualquer coisa você elimina o vácuo, por exemplo, com nitrogênio seco. Você faz uma limpeza com nitrogênio para retirar tudo, né? Bom, depois você substitui o fio do secador das vedações das gachetas elastoméricas necessário dispositivo de expansão. Então, é um procedimento substituir esse fio do secador durante as manutenções, né? Então, a gente verifica o manual, qual modelo de fio de secador é usado, né, com o novo fluido. Em alguns casos, para adequar esse sistema ao novo fluido, eu preciso realizar a troca ou ajuste dispositivo de expansão. Se for confirmada a necessidade, eu realizo essa nova etapa. E devido a esse regime de dilatação entre os dois fluidos, vazamentos e outros distúrbios,
né, que podem causar vazamento nessas vedações após retrofit, né, por causa dessa diferença de dilatação. Então pode ser que a vedação já não suporte o retrofit, aí você precisa fazer essa troca, né? Então você aproveita que o sistema então está vazio para ver qual dessas vedações está no final de vida útil e fazer toda a troca, né? Até para evitar um vazamento e ter que fazer retrabalho, né? Retirar fluido, verificar vazamento, fazer essas trocas. E embora os dois fluidos possam utilizar os mesmos modelos de componentes da selagem, pode ser que pode dar uma deterioração com o novo fluido. Então, por exemplo, as vedações de válvulas, de acumulador de líquido, das flanges de vedação e das válvulas solenoides, válvulas esferas podem sofrer encolhimento. Então, você pode, né, como ele encolhe, ele perde o tamanho original, pode sofrer vazamento. Realizar também a troca dessas vedações. E além desses componentes, você verifica também todas as vedações externas em contato com o fluido refrigerante, para prevenir também futuros vazamentos após o retrofit. Então, tudo isso aqui, pessoal, pode parecer bem pequeno, muito detalhista, mas você pode, estou perdendo tempo, mas essa pequena perda de tempo te evita um retrabalho danado se a gente faz um retrofit ou qualquer outra substituição que vocês façam aí, né? E também, né, pessoal que já é velho de experiência aí, vai mostrar que quanto mais antigo for o sistema, maior é a chance de haver vazamento em vedações e gachetas, né? Que é o desgaste natural do sistema de vedação. Então, por isso, fazer essa troca das vedações críticas, né? E carregar também as vedações de reposição. Depois, evacuar o sistema e verificar possíveis vazamentos. Então, você faz a evacuação para tirar a umidade, tira a umidade, tira gases condensáveis e tira também sólidos, né, particulados sólidos. E também você pode fazer isso para determinar a estanqueidade também, né? Então dá para saber ali se mantém. Se mantém estável, opa, o sistema está estanque. Agora se deu variação, ou seja, está perdendo do vácuo ali, a pressão está subindo, opa, tá tendo vazamento. Aí eu preciso fazer então uma correção, né? Então, por isso que se o vácuo não tiver mantido, vou ter vazamentos. Verifiquei o vácuo, né? Então tá tudo certo, tá tudo estanque. O que eu vou fazer? Vou pressurizar. Agora eu vou colocar uma pressão positiva com nitrogênio. Então, essa pressão do nitrogênio, pessoal, não precisa ser muito grande, né? Não precisa ser igual à pressão de projeto. Você faz só para poder fazer aquela limpeza mais geral, né? Fazer, vamos dizer, um chamado pente fino, né? Sabe que você já fez um pouco ali com o vácuo, você pode fazer com nitrogênio. Bom, e também, pessoal, na existência de vazamento, não utilizar mistura de ar e fluido, né? Ar e fluido ali pode ser um combustível ocasionar explosões. E nunca utilizar fluido inflamável, né? Então, ou ar inflamável, por exemplo, oxigênio, isso aí de jeito nenhum. Bom, tá tudo estanque, tudo beleza. Vou agora fazer a recarga do fluido. Vou colocar a carga do fluido que eu estou substituindo. E essa retirada do fluido é na fase líquida. Então, o cilindro não possui uma válvula que chama de deep tube, né? Tubo de imersão, a gente utiliza o cilindro invertido, né? Geralmente é o que acontece, a gente vira ele para baixo, né? Geralmente vai ter setas na etiqueta na caixa do cilindro indicando a posição correta para carregamento, né? Justamente a gente ficar atento, né? Geralmente a gente trabalha ali, faz coisas muito rápido e, né? Então você sempre coloca para baixo, porque como é líquido, né? O líquido desce, fica mais fácil, né? Sempre tem que ser tem que fazer o carregamento líquido, né? No estado líquido do fluido. Bom, então após retirar o fluido na fase líquida, você carrega ele também utilizando a fase líquida ou gasosa, conforme necessidade. Para isso, você vai utilizar então os medidores de pressão e as válvulas de restrição. Aí, isso aqui total atenção. Não recarregar o fluido refrigerante com líquido no compressor. Por quê? Na hora você vai gerar danos graves e irreversíveis ao equipamento. Se justamente o sistema não tolera, né, nenhum compressor tolera ele no estado líquido, se você fizer isso, você está tendo uma grande chance de
estragar o seu compressor. E geralmente, né, como eu falei, vai ter essa compensação. Você vai precisar ou colocar um pouco de carga a mais ou a menos, né, dependendo do fluido que você está fazendo retrofit. Então, você vai ter que fazer essa correção aí conforme a necessidade. Para sistemas com acumulador de líquido, né, então carrega o sistema até o nível normal de fluido refrigerante indicado no acumulador. Então, esses valores são aplicáveis desde que não sejam feitas alterações dos componentes do sistema. Então, você manteve o acumulador também intacto, você vai encher ele com líquido. O acumulador de líquido é para isso, ele pode estar no estado líquido. Bom, se eu também alterei o meu fluido, então também eu preciso ajustar os parâmetros do dispositivo de expansão. Então, o dispositivo de expansão, se for o eletromecânico, eu vou ter ali um parafuso de ajuste, né? Que ele ajusta ali, por exemplo, o superaquecimento, né? E a quantidade também de vazão que vai passar por evaporador. Eu preciso ajustar para o novo fluido. Se for uma válvula eletrônica, eu tenho que fazer um ajuste na programação, né? Na pressão máxima e a mínima ali, na vazão máxima e na vazão mínima. E para realizar o ajuste, a gente também pode utilizar os processos de subresfriamento. Então, a gente adota o ponto de evaporação como referência e também de superaquecimento, que a gente viu o teste de superaquecimento um pouquinho aí antes, né? Depois eu vou fazer o acionamento do sistema e ajustar a quantidade de carga. Talvez eu precise fazer ou aumentar ou diminuir, né, a quantidade ali de carga de fluido. Então eu vou iniciar o sistema, né, beleza, e vou aguardar estabilizar. Vou observar os níveis de superaquecimento, está naqueles 5 a 7 graus, daquilo que o fabricante determina, e também do subresfriamento, né, na saída do condensador. Esses dois parâmetros me indicam se tem falta de fluido. Dependendo, eu vou então adicionar mais fluidos em pequenas quantidades, que tem que ser retirado do fluido na fase líquida, até que o sistema apresente as condições desejadas. Onde eu vou ver essas condições? Lá no manifold. Se está de fato ali, né, a linha de alta e a linha de baixa ali está dentro, né, do, do parâmetro lá, da etiquetinha de funcionamento normal. E também observar as tabelas de pressão e temperatura para fazer essas comparações, né? Tanto do superaquecimento quanto do subresfriamento, né? A gente, nesse caso, pode utilizar os visores também da tubulação de líquido para guia de carregamento do sistema. Geralmente tem uns visorzinhos de líquido que ajuda nisso. Só um minutinho aqui, João, vou só tomar uma água aqui. Bom, então a carga correta ela é determinada por esses meios de operação do sistema, né? Bom, então também da mesma forma, em qualquer momento da operação, ó, a entrada do fluido no compressor, né, no estado líquido, gera problema, né? E um desgaste prematuro. Então, também tentar evitar essa injeção de fluido líquido no compressor. Opa, perdão. E com relação ao compressor, monitorar o nível de óleo, né? Verificar se de fato ali o nível está correto. Então, preciso verificar também se o óleo está retornando ao compressor, né? Então, preciso saber se na hora que sai da compressão ali a mistura fluido mais óleo, o meu óleo está sendo retido ali, né? Se ele não está indo para o sistema. Então, eu verifico isso no nível de cárter. Se meu nível de cárter está ok, beleza. Se não, está jogando, eu estou perdendo óleo do sistema. E também, se tiver mínimo, eu preciso completá-lo, né? E nunca jogar no nível máximo, né? Até para poder não extrapolar esse nível máximo. Se ele não estabilizar, né, se o retorno do óleo não estabilizar durante o ciclo de sistema de refrigeração, eu preciso remover parte do óleo e substituí-lo pelos ésteres poliódicos, né?
Essa substituição de até 30% se ajuda a manter o retorno do óleo constante, mas a quantidade de óleo deve ser substituída depende muito de projeto do sistema e de vários fatores. Então, por exemplo, temperatura de evaporação, geometria do sistema, é um pouco mais complexo. Essa substituição tem que ser feita aos poucos, de forma que a primeira adição tem que estar entre 10% e 20% da carga total de óleo. Já essas adições, né, devem ser menores até que o nível volte ao normal ao longo do ciclo de vida. Então, após a adição desses zeros, é importante não deixar que o óleo ultrapasse o nível médio do sistema, ou seja, no meio do visor. Bom, verificar cuidadosamente se há vazamento no sistema, né? Então, verificar durante o processo, durante ou imediatamente após retrofit, justamente para evitar o retrabalho. Então, por exemplo, mostra que alguns vazamentos não ocorrem até que o novo fluido seja carregado no sistema. Então, prestar principalmente atenção nos núcleos de válvula Schrader, nas hastes de válvula solenoide na esfera do lado de alta pressão. Bom, e por fim, identificar, né, o sistema de modo que ele indique claramente e de forma permanente o fluido efferente, ou seja, qual que é o novo fluido, o tipo de óleo e, se possível, as novas pressões de operação. Se alterou ou não, você, né, tem que colocar ali. Observou tudo isso, então meu retrofit agora está sucesso, né? Professor, Oi, pode falar, João. boa noite. Desculpa interromper, eu tive um probleminha aqui, mas, Não, enfim. Eu gostaria de saber uma dúvida, professor, em relação ao conteúdo, né, que a gente realizou, a execução dele, em relação à reoperação, né? A Uhum. minha dúvida é a seguinte, qual que é a diferença básica da reoperação para o retrofit? A reoperação, João, é quando, por exemplo, o seu aparelho, você desligou ele, né? Você desligou ele e deixou ele muito tempo sem funcionar. Ah, eu sempre comparo isso, eu vou meio que para uma zona de conforto minha, que é o automóvel, né? A gente compara com o carro. Qualquer sistema mecânico, João, quando você funciona ele por um momento e deixa ele parado, ele sempre vai ter problema. Então, por exemplo, no caso o carro, né? Você tem um carro ali, deixei o carro encostado ali e um bom tempo mesmo. Aí qual que é o problema? O óleo fica todo lá no cárter. O óleo geralmente é uma mistura, né? Então o óleo ele vai começar a ter uma diferença das fases, né? O óleo perde ali então suas propriedades. A gasolina, a gasolina ali, o etanol tem um prazo de validade, então ela fica vencida. Tem as corrosões naturais, né, um veículo parado. Aí o que você precisa fazer? Você precisa drenar o tanque, retirar o óleo, né, verificar juntas, verificar retentor, tem que trocar o óleo, colocar o combustível, geralmente as mangueiras ressecam, tem que trocar tudo. Mas a Não, reoperação, nesse caso, não seria um processo, uma manutenção preditiva? não, porque a reoperação você está colocando, talvez a gente possa estar falando aqui em sentido um pouquinho diferente. Eu estou entendendo a reoperação no sentido assim, você tem um sistema, você desligou ele, ficou um tempo dele sem funcionar ele. Aí você vai reoperar ele, você vai colocar ele para funcionar de novo. Porque o que eu entendi da reoperação é isso, é um processo, né, de manutenção em que você tenta manter o equipamento para ele não entrar em colapso em determinado momento. Seria, então, uma manutenção preditiva, não seria? Não, manutenção preditiva seria, no caso, você monitorar alguma coisa de interesse ali que você queira fazer a manutenção, né, para predizer ali, bom, Mas a retirada do gás, a troca dele, não é uma manutenção preditiva e preventiva também, né? não, a retirada do gás não é uma manutenção preditiva. Aí pode ser por exigência ambiental, no caso como acontece com CFCs, né, CFCs e HCFCs, né, que é esse potencial de agressão à camada de ozônio, é questão ambiental. Ou você faz a mudança ali por questão econômica, alguma coisa nesse sentido, né? Aí é, aí a chama de reoperação, mas não é uma manutenção preditiva, é uma manutenção ali
Ela é uma preventiva de certa forma, mas ela entra mais na corretiva. Você está corrigindo ali para poder atender no caso, uma demanda de legislação, né? E o retrofit, como que entra nesse O, meio? ret, o retrofit seria, como diz assim, desse conjunto maior que é a reoperação, o retrofit seria o subconjunto dele, por assim dizer. Vamos traduzir na linguagem matemática, seria um subprocesso dentro da reoperação. Só que o retrofit é um processo específico onde você retira um gás e substitui por um outro que tenha uma eficiência similar, né, para poder fazer uma substituição por um fluido ecologicamente mais responsável, mais correto, para tirar aquele que de fato é mais danoso ao meio ambiente. Vamos pensar aqui no retrofit sem pensar no CFC ou HCFC. Você está colocando um outro fluido ali, você está substituindo um fluido por um outro, certo? Então a reoperação pode ser também por um outro motivo. Por exemplo, aumentando o sistema. Sei lá, eu estou aumentando a tubulação. E ao aumentar a tubulação, eu vou precisar de mais refrigerante, talvez eu tenha que trocar ali o compressor, preciso aumentar a capacidade do meu evaporador, do meu condensador, aí você vai ter que olhar mais componentes, né? Para reoperar ele, por assim dizer, né? Para deixar ele em novas condições, né? E Então, também tendo. Oh, pode falar. então, a reoperação então seria mais uma manutenção corretiva, né? Dentro Isso, de ela é um, uma. Isso, ela é partindo uma. do princípio de uma prevenção. Isso, a partir de uma prevenção. Você está corrigindo ali para fazer uma adequação, né? Então você já está agindo preventivo para evitar sanções, essas coisas, né? A gente sabe que a legislação ambiental, dependendo, ela aperta, aí você toma embargo, aí sua empresa toma embargo que está usando, do nada vem fiscalização aí, ó, tá com fluido aqui, era para ter o retrofit, né? Então vamos supor aí, o retrofit do CF6 aí, o ano limite é 2030, né? Então a gente não sabe, por exemplo, se vai começar a ter fiscalização aí, o pessoal, velho, deixa eu ver se está usando aí um CFC. Então, Aí sei lá, nesse processo todo, o retrofit seria uma adequação dentro de uma reoperação. isso, é uma readequação. Aí já eu estou falando, é um subprocesso dentro de um processo maior que é a reoperação. A reoperação engloba mais coisas. Retrofit é tipo um sub. Você pode classificar dessa forma, até que não está errado você fazer isso, né? Um retrofit é um processo mais específico, né? É porque a recuperação também envolve, né, soldagem, Isso, aí né, vai ter outros parte de procedimentos. estanqueamento, estanqueamento não, isolamento de tubo, né, toda Sim, sim. essa parte de análise de estrutura metálica, né, dos condutores ali que ajudam na passagem do fluido, né, todo o percurso, né, fluido percorre, Aí, substituir também conexão, válvula, conexão, né? sim. Dispositivo de Ou, expansão, né, na maioria é, das ou, vezes. ou você mudar por exemplo, um condensador, um evaporador para ter um melhor aproveitamento, uma melhor performance ali, né, para atingir uma eficiência energética, faz com que ele gaste menos energia, né? Você fala, não, o evaporador fica mais interessante eu colocar ele mais deslocado mais para cima, para o lado, mais para baixo, no meio, Ou até mesmo diminuir, né, o diâmetro do tubo, né, para melhorar. justamente. Sim, perfeito. Agora, deu uma Achei. clareada. Eu estava Não, enxergando recuperação como retrofit, né, como uma recuperação. Mas interessante. Então, recuperação também. a recuperação, no caso, só para finalizar, ela é mais usual quando o equipamento ele está muito tempo parado, não quando ele está E, em uso. Isso, porque de certa forma ele está operando. Eu entendo como reoperar, ele está em um certo tempo ficou inutilizado, ou ele ficou parado ali, Ou não recebe encostou, manutenção há muito tempo, né? não recebe, aí deixou a máquina ali, não fez nenhuma intervenção e ficou parado. Preciso reoperar. Por exemplo, câmara frigorífica, né? Por exemplo, um sistema maior, um sistema que tem amônia, aí você tem que tomar um cuidado, né? Você vai reoperar, você tem que tomar uns cuidados, mas cuidado de Entendi. segurança. Tá se trocando meio que em miúdos, é um processo para você fazer uma adequação é, é,
na parte de fiscalização, vamos dizer assim, para ele ficar dentro dos parâmetros legais. O retrofit sim. E a reoperação, ela não engloba Não, não, essa... não, não necessariamente. A reoperação pode ser uma adequação até para um benefício seu mesmo, né? Melhorar a eficiência energética, fazer com que ele gaste menos, né? Você vê, aí você pode dar uma olhada assim, no primeiro momento você pensa, bom, esse condensador aqui não tem muita parede em cima. Se eu mudar ele para aquele lado ali, circula mais vento, eu tenho um lugar para jogar esse calor para fora, para lá, e você desloca esse condensador. É simples o ato de você deslocar ali, você está já fazendo uma adequação, você já está fazendo uma reoperação no sentido assim, para melhorar a eficiência desse sistema. Ok. Tipo, não necessariamente você está adequando para atender legislação ou algo nesse sentido. Aí você Sim, sim. utiliza, né? Acaba, querendo ou não, né, ficando, né, inconforme, né, por assim dizer, né? Porque você está Sim, fazendo melhoramento para, né, e sim, você acaba está otimizando seu sistema, né? otimizando, Você, exato. Perfeito, professor, agradeço. enfim, pô, por nada. Aí depois você dá uma olhadinha aí, ó, nesse checklist aí, ó. Então, por Uhum. exemplo, dos fluidos refrigerantes do R22, né? Capacidade de refrigeração e os seus substitutos, ó. Por exemplo, COP, vazão em massa, pressão de descarga, o chamado GWP, que é o potencial de efeito estufa, e o de camada de ozônio, né? E questão do custo também, ó. Certo? Bom, então é isso aí. Eu vou finalizando aqui por hoje, João. Qualquer dúvida, estou à disposição. Né? Só me acionar aí. Vou desejar a você então aí uma boa noite, ok? E com Deus Eu aí até a agradeço, próxima semana. igualmente. Tchau, tchau. Abraço. Abraço, tchau, tchau.